Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesse vídeo, dar continuidade ao nosso estudo sobre a escatologia bíblica. Nós iremos falar agora sobre a segunda vinda de Cristo após a tribulação. O glorioso retorno do Rei Jesus não deve ser confundido com o arrebatamento. Ainda que sejam eventos que estejam dentro do mesmo programa, o arrebatamento acontece antes da tribulação e Jesus vem apenas até as nuvens. E a igreja é que é arrebatada ao encontro dele. Já esse evento que nós iremos tratar hoje acontece após a tribulação. Mateus 24, verso 29 diz isso. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, os poderes dos céus serão abalados, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O verso continua: todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e com grande glória. Então, a segunda vinda de Cristo é um evento, a segunda vinda após a tribulação é um evento que ocorrerá com um alcance mundial. Ele é um evento que acontecerá após a tribulação. Jesus há de voltar com os seus santos anjos e juntamente com os seus salvos, os que morreram em Cristo, todos os que pertencem ao Senhor, estarão voltando juntamente com o Senhor Jesus e ele virá aqui para a terra para implantar o seu reino, o reino literal, terrestre e milenar. Então, eu quero falar aqui sobre algumas verdades desse evento maravilhoso que será a segunda vinda de Cristo após a tribulação. A primeira verdade é que Jesus há de voltar fisicamente, ele há de voltar literalmente. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz a Bíblia: eis que venho sem demora. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, Jesus há de voltar, todos verão, a vinda dele é uma vinda literal, Jesus há de voltar aqui para essa terra. Mas eu quero mencionar aqui, eu quero ver juntamente com você algumas verdades sobre essa vinda. Então, eu gosto de nomear o leão vitorioso chegará com os exércitos celestiais. Então, observe comigo Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 até o verso 16. Olha o que diz a Bíblia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém o conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e no seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa é uma descrição maravilhosa, queridos. Nós precisamos entender que na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro, mudo perante os seus tosqueadores. Eu gosto de dizer que na primeira vinda, o cordeiro veio sentado em um jumentinho. Mas na segunda vinda, o leão vitorioso virá sentado em o seu cavalo branco. E ele vem para esmagar e desfazer os planos do anticristo, do falso profeta e também de Satanás. Jesus volta vitoriosamente e ele vem armado com a sua espada afiada de 2 fios e ele vem com o seu grande exército. Essa vinda será uma vinda gloriosa. Jesus há de voltar. Zacarias fala que ele há de pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai fender ao meio. Queridos, vai ser um evento espetacular a segunda vinda de Cristo após a tribulação. Eu quero mencionar aqui algumas descrições do cavaleiro montado no cavalo branco. Ele é chamado de fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo. Tem sobre a sua cabeça muitos diademas. Cristo tem um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. Ele está vestido de uma veste tinta de sangue. Ele é chamado de a Palavra de Deus. No seu manto e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então, Jesus voltará aí vitoriosamente, queridos. Ele vem como um general de guerra, como aquele Senhor absoluto que há de pelejar contra os povos inimigos, contra Satanás, contra o anticristo e também contra o falso profeta. Nós vemos aqui também, ainda na descrição bíblica, algumas verdades relacionadas às ações do cavaleiro. A Bíblia diz que ele julga e peleja com justiça. Da sua boca sai uma aguda espada para com ela ferir as nações. Ele as regerá as nações com vara de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor ainda descreve aqui em Apocalipse, eu denomino de um convite às aves de rapina para um banquete sangrento. Apocalipse 19, verso 17 e 18. Lemos. Apocalipse 19, verso 17 e 18. Então vi um anjo, posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aí ele diz: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos e carnes de cavaleiros e de seus cavalos. Que sejam os livres, sejam os escravos, tanto os pequenos como grandes. E aí o texto vai descrever: e vi a besta e os reis da terra, congregados para pelejarem contra aquele que se assenta no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E o verso 21 diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, note, queridos, que a vinda do Senhor será uma vinda gloriosa. Ele há de pelejar poderosamente, ele há de pelejar gloriosamente. Jesus há de voltar após a tribulação, e ele vem gloriosamente, e ele vem como um rei todo-poderoso. Eu gosto de dizer que na primeira vinda ele veio como um cordeiro mudo. Na segunda vinda ele vem como um leão com uma espada afiada de 2 fios. Jesus é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis. Ele estará voltando para implantar o seu reino aqui na terra. Eu gosto de dizer que é uma rápida batalha que nós testemunhamos. O exército do anticristo, conforme nós lemos, se reúne para pelejar contra o exército do Senhor. E, de repente, o Senhor acaba com toda aquela festa, com toda aquela tentativa frustrada de destruir o exército do Senhor Jesus. Então, Jesus, como Rei poderoso, como Senhor absoluto, vem e peleja gloriosamente. Agora, algumas verdades aqui nós precisamos mencionar sobre alguns acontecimentos, né, que se darão nesse período, nessa segunda vinda de Cristo após a tribulação. Primeiro que eu quero falar aqui que eu não acredito que será uma segunda vinda de Cristo que acontecerá apenas, às vezes a gente observa isso e a gente pensa que Jesus vai voltar ali em um canto, em uma extremidade dos céus e será apenas isso. Não, eu acredito que a vinda dele vai preencher todos os céus. Vai preencher, queridos, vai ser um evento de uma abrangência extraordinária. Eu entendo que pode acontecer uma duração grande esse evento. Ele pode levar um tempo. Nós não sabemos quanto tempo, mas ele pode levar um tempo, porque é como se Jesus estivesse voltando e massacrando o governo do anticristo e de seus aliados. Então, essa vinda dele será uma vinda maravilhosa. Mas ainda outros eventos ocorrerão durante essa segunda vinda, por ocasião da segunda vinda. Eu quero pontuar aqui alguns. Número 1, o arrependimento de Israel, Zacarias 12, verso 10, Mateus 23, verso 37 ao 39 e Romanos 11, verso 24 ao 27. Segunda verdade, seus amigos o verão e perguntarão sobre as suas feridas nas suas mãos. Olha aí, Zacarias 13, verso 6. Outro, alguns julgamentos. Então, nós vemos ali julgamento das nações, julgamento dos bodes e das ovelhas. Mateus 25, verso 31. Ezequiel 20, verso 34 ao 38. Você vai ver Israel passando aí pelo julgamento.
Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6 também testemunha isso. Haverá também a ressurreição de mártires da tribulação. Aquelas pessoas que morrerem por Cristo durante o período tribulacional, que estiverem se convertido ao Senhor, essas pessoas irão ressuscitar ao final da tribulação. Eles são chamados de mártires da tribulação. Então, irão ressuscitar quando Jesus voltar e for antes da implantação do reino milenar. E também haverá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Daniel capítulo 12, nós iremos testemunhar isso. Jó capítulo 19, verso 25 ao 27. E então, essa ressurreição dos santos do Antigo Testamento, ela não se dará juntamente com os santos da igreja, que será no arrebatamento, primeiro porque se trata de povos distintos, existe um programa de Deus diferente para Israel, como também para a igreja, e assim também para os gentios, e ela se dará ali ao final da tribulação, pois a esperança dos santos do Antigo Testamento era receber a possessão da terra, a posse da terra como herança. E Daniel vai dizer, o anjo vai dizer para Daniel que Daniel deveria seguir o caminho dele, pois ao final dos dias ele se levantaria. E é interessante que o anjo fala que é depois de uma contagem, e a contagem refere-se à segunda metade da tribulação. Daniel ressuscitaria e outras pessoas, os santos ali do Antigo Testamento, para receber a herança. E a herança deles nada mais era do que a posse do reino que já havia sido prometido lá desde Abraão e com características lá desde o Éden, né? Porque Deus falou para Adão que ele deveria dominar, reinar, mas nós encontramos essa promessa mais clara a partir de Abraão. Um outro evento também que acontecerá será Cristo pisará sobre o Monte das Oliveiras. Eu já mencionei, mas Zacarias 14, verso 4, fala isso. Cristo pisará no Monte das Oliveiras e o monte vai fender ao meio. Nesse contexto aqui, envolve a batalha também do Armagedon, conforme eu descrevi, a rápida batalha. E Jesus vem implantar o aspecto literal do reino dele aqui na Terra, que será tema do nosso próximo vídeo. Então, que Deus abençoe você. Aproveite e assista os outros vídeos dessa playlist e compartilhe ao número máximo de pessoas. Estamos estudando escatologia bíblica. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.